falamos aqui sobre iniciação, né? Nós já falamos aqui sobre chakras, correto? Nós já falamos sobre teleférica, nós já falamos sobre Kundalini e hoje nós vamos falar especificamente sobre a aura humana. Só que antes de nós falarmos um pouco sobre a aura humana, o campo áureo, a gente tem que falar um pouco sobre os cosmos, voltar a falar um pouco sobre os cosmos. Tá? Na Umbanda, nós entendemos que o grande universo ele é constituído por dois reinos. O primeiro reino, o reino virginal, tá? Que é o reino da essência, do espírito. Tá? E o segundo reino, que é o reino natural, que é o reino da matéria, do nosso universo que a gente está agora. Tá? Então, o reino virginal e o reino natural. Reino virginal, reino do espírito puro, da essência, da energia livre, é o reino da atemporalidade e adimensionalidade, ou seja, é o reino onde não existe o tempo, onde o tempo ele é calculado de uma outra forma, e lá não existem dimensões, lá é uma coisa pura. Esse é o reino do espírito, não existe corpo do espírito, não existe corpo espiritual. Ah, depois de um fenômeno cosmogenético chamado Big Bang, todo mundo aqui acho que vai falar, tá? Criou-se então o que a gente chama de reino natural, que é o reino do nosso universo, o reino da matéria, onde tem planeta, tem estrela, tem galáxia, tem constelações, tem asteroides, tudo que a gente pode, tudo que a gente entende por universo. Que é onde a nossa visão compreende. Tá? O reino natural se destaca pela matéria, energia condensada, a gente aqui também poderia chamar de átomo, né? Temporalidade, tempo, a gente aqui se acostuma com relógio, nossa reino, a gente tem que ter uma maneira de se situar no dia a dia através de uma vontade de tempo. Né? E, principalmente, o que nos interessa aqui para nós é o reino natural, que ele é constituído por 7 dimensões espirituais. Tá? 7 dimensões espirituais. A primeira a gente chama de átmico, segunda búdico, causal ou mental superior, mental inferior, astral, etéreo e físico. Físico é onde a gente está aqui agora. Tá? O espírito aqui eu coloquei, eu representei como um ponto. Tá? Então o primeiro corpo é o átmico, seria a esfera sobre o ponto. Ou o ponto dentro desse círculo aqui. Então esse círculo aqui representa o corpo átmico. E por que eu coloquei como círculo? Porque o corpo átmico ele não tem uma forma humana. Não tem uma forma assim, corpo, membro, cabeça. Ele é luz. Só que veja que ainda assim ele é o corpo do espírito. Ele não é o espírito. Tá? O búdico eu representei por duas esferas, que já são o búdico e o átmico. E lá no centro um pontinho representando o espírito. Okay? E o causal da mesma forma. Já são três círculos, ou 3 corpos. Ok? Manifestando-se o espírito. Por que 3 corpos? Que é o causal, o búdico e o átmico. À medida que o espírito ele vai descendo nas dimensões, ele vai se constituindo de mais corpos. Então existe um exemplo muito interessante que é assim, a gente é como uma cebola, com várias camadas. Vai tirando as camadas, vai chegando mais próximo da poder do espírito, ou mais próximo do espírito. Só que isso, é claro, não é realizado aqui no plano físico, é realizado em planos mais superiores. Tá? O mental inferior e o astral você pode perceber que já tem uma forma humana. O espiritismo chama o mental inferior e o astral de perispírito. A perispírito é isso aqui. Tá? É o mental inferior, que é onde o espírito desenvolve as ideias concretas, e o astral, onde o espírito desenvolve as emoções e os sentimentos. Tá? O etérico também é um corpo, e o físico, que é o que a gente está se enxergando agora, que é a parte mais densa, é o veículo mais denso do espírito. Estão entendendo aqui, pessoal? Uma dúvida? Beleza? Entendeu? Tá? Então tá. Muito bem. Aqui daí eu desenhei uma silhueta de um humano, pelo menos nós aqui, no plano Terra, e dividi ele em 3 partes: pensamentos, sentimentos e ações. Por quê? Porque pensamentos, sentimentos e ações nada mais são que a personalidade do nosso espírito. Nosso espírito,
ele se manifesta no corpo físico, nas dimensões mais baixas, de forma tripartida, através de pensamentos, de sentimentos e de realizações. Tá? Onde os pensamentos do espírito, a manifestação do espírito, através do pensamento, ele se situa aonde? Nessa parte mais superior do nosso corpo físico, chamado chakra superior. Tá? A parte torácica seria o sentimento, e a parte genética e básica seria as nossas ações. Por isso que a criança, quando ela nasce, até aos 7 anos, ela basicamente desenvolve o chakra básico sexual. A gente começa a se desenvolver. A pessoa já com 50, 60 anos de idade, ela já normalmente, naturalmente, ela já está se desenvolvendo mais a questão do frontal, que é a questão da ideia, e do coronário, que é a questão da espiritualidade. Isso é gradativo, de 7 em 7 anos. 7 anos, depois com 14 anos, depois com 21. Tá? Bom, isso também a gente chama de psiquismo. Ah, o psiquismo da pessoa. O que é o psiquismo? Vamos fazer uma leitura do psiquismo. O que é isso? É tu ver o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente e como ela age. Nada mais representa do que isso aqui. Tá? Porque, na verdade, é personalidade do espírito. Tá? Mas agora nós vamos chegar aqui onde nos interessa. Por que eu coloquei? Por que eu mostrei para vocês corpos, personalidade e tudo mais? Vamos tentar entender então um pouco da aura humana. Definição de aura humana. Coloquei definição, características, a formação, funções e a purificação. E aqui um dado muito interessante que eu chamei de egrégora. Poucas pessoas sabem o que é uma egrégora. Aí nós vamos tentar entender. Primeiro, definição de aura humana. Aqui está novamente a silhueta de um ser humano e aqui os 7 chakras principais. Vocês conseguem visualizar? Cada chakra, ele é o quê? Ele é um captador energético. Mas, ao mesmo tempo, também, naturalmente, é como se ele emitisse fluidos energéticos para fora do corpo físico. Tá? E esses fluidos energéticos de cada chakra criam essa bolha eletromagnética que vocês estão vendo aqui. Parece um ovo, né? No formato de um ovo. Ou um halo energético. Isso chama-se aura. Por isso que aura não é corpo. Corpo, aura. Aura não é corpo. Corpo está aqui. Como eu mostrei para vocês. A aura nada mais é que um halo energético que circunda o ser humano. Tá? Tecnicamente falando, o que é a aura? Tá? Coloquei lá em cima. É um campo eletromagnético que ocupa uma determinada região do espaço. Aqui é o espaço, vocês concordam comigo? Por exemplo, a minha aura está ocupando uma determinada região do espaço, só que ela sofre uma influência direta de uma carga. Ou seja, essa carga, ou chakras, eles estão emitindo energias constantemente para que essa aura humana ela se forme e ela se mantenha. Ok? Aí eu pergunto para vocês. É outra coisa. Isso aí, a fotofilia, né? Chamado, aquilo não é aura. É outra história. Aquilo não é aura. Fotofilia nada mais é que ela consegue detectar uma determinada energia, que agora eu não me lembro o nome técnico aqui. Um determinado halo energético. Mas não é aura. A aura é bem maior. A aura ela ocupa uma região maior. Se eu chego aqui e bato uma foto dessa, por exemplo, dessa antena, também ele vai, essa fotofilia, né? Só que ele não viu, ela consegue detectar uma luminosidade nela. Por ali é o campo energético do corpo. Mas não é a aura. A aura é outra história. Agora nós vamos tentar entender qual é a diferença do que é aura. Não é corpo. Isso aqui dá para dizer que é um corpo? Mas é um halo, um ovo energético. Ok, pessoal? Características dessa aura. Ela tem cor, ela tem som, ela se movimenta, ela não é estática, ela se movimenta. Ela tem uma determinada frequência, um ritmo energético. Tá? Olha que isso é interessante.
ela tem uma característica de densidade, ou ela é mais grossa, ou ela é mais leve, ou seja, ela é mais visível ou invisível, para quem tem clarividência, quem consegue enxergar, claro. Tá? Ela tem brilho ou não, e principalmente um dado muito interessante, a questão da amplitude. Ou seja, ela ocupa uma determinada região do espaço, contando para vocês. Mas não é igual, não existe duas auras iguais, com todas essas características. Por quê? A aura de uma pessoa comum ela é mais próxima do corpo. A aura de um adepto, de um mestre, ela vai a quilômetros de distância. A amplitude é isso aqui. Então, se está próximo ou não ao corpo. Forma. Se está próximo, pode saber que a pessoa não é muito espiritualidade. Se ela é longa, por isso que Jesus, quando chegava lá no prato, por exemplo, eu já sentia uma paz. Pô, eu estava agitado, eu estou bem. O mestre, a quilômetros de distância, era percebida a sua presença. Fazia seu corpo. Fazia tão forte. Não era só por sintonização de pensamento. Porque às vezes a pessoa estava tão para baixo que não conseguia sintonizar a mente de Jesus. Mas como é que então, como é que as pessoas conseguiam sentir tranquilidade e paz com a sua presença estando a quilômetros de distância? A amplitude dele era tão vasta, tão longa, que ele alcançava quilômetros. Essa coisa inimaginável. E no chakra também não, com certeza. Bom, formação agora, tá? Falando sobre definição e falando sobre características. Vamos falar sobre formação. Emanações eletromagnéticas dos corpos espirituais, reguladas pelos chakras, como o Bruno falou agora, e influenciadas pelas características do espírito, pensar, sentir e agir. O que eu quero dizer com isso? Uma aura humana, ela se forma através do quê? Em primeiro lugar, através dos corpos espirituais. Esses corpos espirituais se manifestam através de quê? Chakra. Okay? O que é o chakra? Como é que ele se manifesta? Como é que ele trabalha? Ele pode trabalhar bem ou pode trabalhar mal. O que é que influencia esse chakra? É nós mesmos. É o nosso ato de pensar, o nosso ato de sentir e o nosso ato de agir. Então nós é que criamos a nossa aura e nós é que a caracterizamos. A retroalimentação. Ela pode ser a boa como pode estar ruim. Ela é constante. Isso é o que mais acontece. Por isso que o clarividente, olha só que interessante. Aqui eu não sei se você. Quando ela está baixa, desculpa. Quando ela está baixa é quando tu atrai as coisas, as vibrações mais. Quando ela está mais próxima, aí vai. Mas por todas essas características. Se ela está numa frequência legal, se ela não tem brilho, se ela está opaca, se ela não está se movimentando, se ela está devagar, o cara está ruim. Vocês conseguem visualizar aqui, ó? Mais ou menos? Aqui está a silhueta de uma pessoa. E aqui é o ovo áurico da pessoa. Olha como ela é colorida, ela tem formas, pensamentos, tem um monte de coisa. Eu já vou explicar isso aqui com detalhes para vocês. Tá? Essa aura aqui é a aura de uma pessoa. É um ativista social e ecológico. Você vê que tem até desenhos de árvore no campo áurico da pessoa. Isso são formas, pensamentos que ele criou. Porque ele é um ativista ecológico. Ele gosta tanto do verde que ele acabou criando formas, pensamentos. Não sei. E emanando isso aí. E as energias são boas, né? Pode ver, é um colorido bom. Tem pessoas que é opaca, né? Cinza, escuro. Tá, pessoal? Entendido aqui, então? Então ela se forma através do nosso ato de pensar, de sentir e de agir. Nós é que formamos ela. Tá? Através do chakra. Por isso que eu desenhei aqui, ó, esses riscos representam fluxos energéticos de chakras emanando. Uma coisa interessante também que eu queria colocar, quando eu quase colocar esquecendo, é o seguinte. Essa aura, como ela muda constantemente, dificilmente consegue fazer um diagnóstico da pessoa. Porque a pessoa pode tanto estar bem, hoje como um pouco apum ela está. Se o cara faz uma leitura hoje, pô, tô lendo, tô enxergando o teu campo áurico, tá bem. Amanhã tá tudo errado. Por quê? Porque o campo áurico depende da gente, depende de como a gente está. Depende do nosso psiquismo. Depende da nossa personalidade. Ela é formada no momento, ela não fica estática. Não, ela é formando e transformando ela. Por que faz a leitura antes de uma prece e após? Ou outra? Isso é complicado, claro. Isso aqui para quem é claro e evidente.
Só que imagina os clarividentes que enxergam um negócio desse aqui, tem que saber, tem que fazer uma leitura boa, né? Tem que saber o que está vendo, né? Simplesmente ver, a gente vai chegar lá. Funções do campo áurico. Interessante o termo, né? Campo áurico. Porque na verdade a aura é um campo, né? É um campo de energia, ela não é um corpo. Como eu já vi muitos especialistas dizer corpo áurico. O que é o corpo? O corpo é o veículo de manifestação do espírito, que está aqui, ó. Ele está ligado diretamente a cada dimensão espiritual. Aura é um corpo energético, nada mais. É um halo, uma bolha, que na verdade expressa a tua personalidade, nada mais que isso. O campo áurico simplesmente ele representa a nossa personalidade, nosso psiquismo. Tá? Funções do campo áurico. Primeiro, proteção. Ela nos protege. Esse cara aqui, se ele tá legal, se ele tá numa frequência legal, dentro de características positivas, ele funciona como um escudo protetor. Porque uma divindade é sábia. Como a divindade é sábia, ele te protege. Por isso que negócio de, vou fazer um campo de proteção, vou criar energia para me proteger, às vezes não é tão necessário. Já tem uma coisa natural. Eu te imagino as pessoas que não sabem fazer capas de proteção, por exemplo. Como é que elas vão viver? Cadê a sabedoria divina? Mas quem faz não é positivo? Claro que é positivo. Mas e quem não faz? É que vamos fazer? A gente tem que pensar no todo, né? A gente tem que pensar no coletivo. E os coitados, né? Os coitados não, os mais menos cultos, né? Que não sabem disso aqui, não tem conhecimento. E como é que faz? Não precisa, ele já tem aqui, ó. E tem muito. Falou em capa de proteção. Eu acho que é algo tão complexo. Sim, sim. Capa de proteção. Eu acho que isso não é qualquer um. Não consegue ativar isso. Pode criar, né? Pode criar, o problema é tu sustentar ela. Qualquer um aqui pode criar uma capa de proteção. Tem mandalas ali, da geometria quântica, que tem capa de proteção. O problema não é criar, o problema é manter. Por quê? Se não tiver energia. Aqui, ó. Aqui, depende tudo da gente, cara. Eu aprendi uma vez a fazer capas de proteção. Não vou dizer aonde aqui para não criar problema. Só que me disseram o seguinte, Davi, só que é o seguinte. Menor desvio de pensamento, ela tá parecendo, nossa, eu vou fazer uma a cada minuto. Porque a gente tem efeito, né? 5 minutos eu vou ter que estar mentalizando. Vai passar o dia inteiro mentalizando o gato. Não funciona. Então tem que ter alguma coisa errada. Tem que ter alguma coisa errada. Tu pode até fazer numa sessão, aí tudo bem. Porque o objetivo aqui realmente é neutralizar, é limpar. Tá? Mas a pessoa sai daqui, eu tenho a consciência que sai daqui, dobra a esquina, a pessoa pode estar sendo magiada, assediada, pode ficar ruim de novo. E às vezes você está terminando de fazer algo para você alimentando, né? Claro, dependendo do que. Porque depende do que. Ó, personalidade, psiquismo, não adianta, não existe técnica infalível. Não existe. Não existe. Tá? Por quê? Porque depende da gente. Não adianta eu usar isso tudo e não confiar. Não acreditar no que eu estou usando. Não adianta. Isso aqui tem um sentido, claro que tem magístico, nós vamos falar bem, mas vamos explicar o porquê que a gente usa uma via natural. Qual o objetivo dela? Como é que ela se processa tecnicamente? Como é que ela te ajuda? Né? Isso tem um envolvimento diretamente com o campo áurico. Isso que ajuda a fortalecer o campo áurico. Só que veja bem, ajuda a fortalecer. Por quê? Porque o campo áurico já é uma. Só que ele tem que estar bem. E para ele estar bem depende do quê? Pensamento, sentido. Isso que eu falo tanto. Equilíbrio mental, estabilidade emocional e harmonia. Não sei se vocês já notaram. Eu vivo dizendo isso. Equilíbrio mental, estabilidade emocional e harmonia. Principalmente nas terapias que a gente faz. Toda hora eu estou dizendo. Equilíbrio mental, estabilidade das emoções, sentimentos, harmonia. E isso é fundamental. Isso é fundamental. Não adianta a gente se iludir, né, que a gente tem um conhecimento, não adianta. O conhecimento é isso. Esse esporte que ajuda? Não. Bom. Falando do campo áurico, o que diferencia a aura de nós, encarnados, por exemplo, do mestre, falando de proteção, e a pessoa do mago negro? Porque eu também tem um campo áurico que protege o também. Qual é a diferença?
as cores, né? Exatamente isso. Mas por que mas aí como que você consegue proteger mesmo, mas Uma, tem esse fator protetor? como é que eu vou dizer? A própria magia que ele movimenta. Né? Porque, como é que eu vou dizer assim, ó, se vocês forem ler o livro Atlântida, no meio da Terra, vocês vão ver que luz e trevas, na verdade, são a mesma coisa para Deus. Então, muitas vezes, Deus se utiliza das trevas para realizar um trabalho positivo. Ele não cria as trevas, mas isso ele se utiliza porque ele é muito inteligente. E é um mental, né? Uma muito inteligente. Exatamente. E outra, só que a gente não consegue imaginar, eu sei que é difícil, pô, mas como é que o cara tá no mal, o cara tá fazendo besteira e consegue ter uma energia que o proteja? Consegue, porque ele sabe movimentá-la. Só que vai chegar um determinado momento da sua existência, mesmo que isso dure 1 milhão de anos, ele vai cansar. Porque se o espírito veio do reino original e desceu, é o efeito elástico. Quanto mais esticado, mais é a força de retorno. Chega uma hora que o cara cansa. Pode ser dragão, pode ser quem quiser. Chega uma hora que o cara vai. Cansa. Isso dura assim milênios. O cara vai de planeta em planeta. Dura eras e eras e eras e eras. Chega uma hora que o cara cansa. Só que o que diferencia? É velho conhecimento. Conhecimento magístico. Tá? E aquela história assim, ó. Ah, mas por que Deus dá então o poder para essas pessoas para eles se... Claro, porque digamos assim, eles são, né? O objetivo divino, aproveitar o mal, olha bem, como aproveitaram Napoleão, que usou o mal para fazer um bem. Vocês sabiam disso? Foi através de Napoleão que veio a Revolução Francesa, que deu um plus na nossa humanidade. Quem lê história, né? Que digamos assim, a idade contemporânea, né? Da idade média, moderna e contemporânea, né? Da moderna para a contemporânea, se eu não me engano, se eu falar besteira, vocês me corrigem, foi isso, né? Foi a partir da Revolução Francesa. Ah, mas como é que Deus pode usar um cara para matar? Velho, porque a humanidade estava toda enterrada. Precisava acontecer algo para movimentar. Deus não criou a guerra, mas se utilizou da guerra para evoluir. Eu não queria isso aí. Só que ele se utilizou. Leiam ali. Antes do reino da luz, né? Para Deus é tudo a mesma coisa. Por isso que não tem como questionar. Sabe o que está falando? Querer que vive e haja na luz, não conhece, não sente, não vive nisso. E a gente questiona por que as trevas têm tanto poder. É claro que Deus permite, Porque ele falou, pô, que estava lá, que estava a metros do céu que sentia a presença. Aí eu lembro que numa aula que falou, pô, imagina se um dragão pudesse estar entre nós aqui. O que iria acontecer com aquele campo áureo também perderia, né? Totalmente o inverso do mestre, né? Por isso que ele não vem, por isso que ele é acorrentado lá embaixo, entre aspas. Se vocês forem ler a marca da vida, quem são esses caras? Fala, Não, só para dar uma. No livro do Ramakrishna, não lembro qual, que a luz depende das formas, ele só vai depender da luz, quer dizer, ele, é como disse, ele utiliza, às vezes, ele acaba dizendo que o mal é um bem mal interpretado. E na realidade, aquele mal que tu acha que é mal para ti está sendo a tua ascensão, está sendo teu. As trevas, na verdade, nada mais são que a ausência da luz. Aí tu diz assim, pô Davi, mas quando é que isso tudo vai acabar? Quando a gente retornar para cá, ó. Por isso que eu acredito nessa constituição do universo, o original e o natural. Porque aqui, aqui é aprendizado, é luta, isso aí mesmo. Voltou para cá, tu voltou para a essência, tu te tornou só espírito, não tem mais nenhum corpo. Mesmo que seja o corpo átmico, que segundo a filosofia, é um corpo que quem consegue visualizá-lo, que é muito difícil, vê o espírito. Mas claro que ele é só um corpo e depois é o espírito. Tu vê praticamente o espírito, ele é lindo, ele é maravilhoso, eles não encontram palavras. Agora, ainda assim, depois dele ainda tem o grande, não? Tem um grande retorno. Lindo. Só que para estudar isso aqui a gente tem que entrar em Urântia. Urântia você vai ter uma visão bem mais ampliada sobre isso. Ah, pessoal. Outra coisa, identificação. Identificação. O que quer dizer isso? Primeira função, proteção. E a segunda, identificação. O campo áurico nos ajuda a nos identificar. Por quê? Personalidade, exatamente. Mas por quê? O que pode causar um problema de identificação do ser?
Tá, mas como? Como? Simplesmente pelas obsessões. O que é a obsessão? Uma segunda função do campo áurico seria a de identificar quem nós somos. Por que acontece? Se eu sou um obsessor e ele tem o campo áurico, eu tenho o meu. Aí eu entro no campo áurico dele. Isso nós vamos estudar em mediunidade. Aí eu vou ensinar para você tecnicamente como se processa a mediunidade. Eu entrei no campo áurico dele, o que acontece com ele? Opa, tem uma coisa estranha aqui. Porque o campo áurico dele, que expressa a personalidade dele, identificou que existe um outro campo áurico que não é a personalidade dele e tem alguma coisa errada. Por favor. Essa sensação da vida, ela pode acontecer. Essa sensação. Essa sensação ela pode acontecer espontaneamente, quando acontece é porque há de repente a presença de um outro campo áurico. Porque às vezes assim, tu está num lugar que tu está pensando nisso e tu te arrepia. E às vezes aí a gente fica pensando, nossa, será que é ou é porque eu pensei nisso agora? Porque eu pensei em identificar, sentir a presença do outro, ou tu te identificar com aquela presença, tipo sintonia. Tu identifica contigo mesmo. Tá. É uma auto-identificação. Ele funciona para isso aqui. Porque o que é o campo áurico? É o teu reflexo. É te identificar. Claro, entrou uma outra, mesmo que seja boa. O que a gente sente paz, o que a gente sente angústia. Mas isso eu estou falando por uma aproximação. Também tem a questão da sintonização, que é por ondas, e isso aí é por tempo zero. Aí nós vamos falar melhor sobre isso. Mas esse é só um... Eu estava no meu quarto assim, esse dia, né, cara, fazendo oração, e ali, tentando... Pedindo que eu via, assim, né, então, a gente se utilizasse, aquela coisa. E eu acho que ali 1 hora só... Aí, de repente, eu levantei pra ir na cozinha, e eu senti uma arrepio, cara, uma coisa assim, chegou me gelar, assim, mas e aí, eu criei isso dentro de outros caras, ou realmente isso não existe, tu não estava pensando nisso? Como é que isso acontece com algo que tu criou, se tu nem estava sintonizado, se não estava... Sabe isso aqui, se aproximar, e outra, meu velho, dentro de casa, qualquer lugar que a gente esteja, o que a gente mais tem é obsessão em volta, sendo nosso, sendo dos outros. É por isso que a gente tem que ajudar. E na verdade isso não deixa de ser digamos assim, uma oportunidade de ajuda. Faz uma oração tal e encaminha a pessoa. Faz uma oração, meu Deus. Então quando tu sente isso é porque é um obsessor. Tu não vai sentir isso porque eu não depende da sensação, né? Não, pô, eu me arrepiei. Me arrepiei todo, assim. Se é um ser de luz, o sentimento é outro, né? A sensação é outra. Se é um ser ali, tu sente arrepio, se é um ser de luz, na hora, tu sente bem. Tu sente bem, tu sente tranquilo, tu sente aliviado. São sensações bem diferentes. Isso é que identifica. Por isso que tu olhar ali, o Davi tá mediunizado no caboclo Birajara. Quem garante? Vocês são clarividentes para saber se tá o Birajara ali? Eu vou garantir? Não, eu não. Eu sou o primeiro que posso garantir. Quem que garante? Garante a energia que ele deixa. Quando ele fala contigo, quando ele conversa contigo, quando ele trabalha com esse movimento. Vocês se sentiram bem? Se sentiram alguma coisa errada, mal-estar? Ou é ele ou outra coisa, né? Eu apenas que de repente eu faço o que os caras comentando, porque às vezes a gente está comentando sobre algumas coisas sobrenatural, pode ser, mas aí tu tá sintonizado com uma informação. Mas de repente tu tá caminhando, né? Sem pensar em nada, pensando em outras coisas. Pô, tu não tava ligado, né? Foi uma coisa espontânea. Mas nem quando arrepio é sobrenatural. Pode ser. Mas dá para identificar. Tá, pessoal? Entenderam então? Ó, primeira função de proteção, nos protege, nos protegendo, né? Segunda, nos identifica a nossa personalidade, identifica o nosso psiquismo, tá? Por entrada de um invasor, no teu campo óptico, o cara intercede, o cara entra mesmo, opa, não coisa errada, ou por pensamento, mas isso é uma outra história. Tá? Exatamente. Tá? E a terceira seria incorporação, que daí nós vamos explicar bem agora no bloco mediunidade. Tá? Para ver a incorporação, a chamada incorporação,
é preciso a aproximação do guia, do protetor, e interferir diretamente no teu campo áurico, se entrelaçar no teu campo áurico, para poder trocar energia. E de uma certa forma tu consegue identificar também a energia do mentor. Só que aí não é só identificação, é identificação e incorporação. Sem isso aqui, não há incorporação. Porque mentalização, sintonização é uma coisa, e incorporação é outra. Ah, me sintonizei com o meu mentor, eu estou incorporado. Não. Não seria mais assim, a aflição do Deus? Hã? A aflição Não. Mas aí no caso da incorporação tu vai sentir o fluido do teu guia. Não, exatamente. Né? Tu identifica o teu guia. Identifica, né? Não, isso aqui é. Não, claro. Por isso que tá na hora ali que tu começa a sentir tontura, leveza, pode sentir um arrepio, mas tu vem com o teu guia. Porque tu já reconhece os fluidos dele. Porque o teu campo áurico é teu. Se no momento que ele entrou com o campo áurico dele, no teu campo áurico, numa interseção, tu já vê que opa, tem coisa diferente aqui. Já começa a identificar algum tempo. Só que mesmo assim isso não é seguro. Porque tem muito obsessor que consegue imitar isso aí. Que imagem que está dizendo que é aborto não é Tem que ver as obras, né? Como eu disse, tem que ver o que ele o fala. rabinho deixa, né? A energia. Por Por quê? Porque essa energia áurica do caboclo, só ele tem. O outro não consegue, pode tentar imitar, mas vai da tua experiência. Tem gente que é experiente já mata na hora. Opa. Aí vai muitos anos de cancha. Né? O caso energético. Aí a máscara. E a energia dele também, a agitação dele já vai passar. Exatamente. É que às vezes nós somos ainda muito imaturos mediunicamente. A gente tem muito que aprender. Então às vezes tem como perceber, mas ainda precisa de mais tempo, mais experiência. Por isso que não dá para interromper um trabalho mediúnico. Mas aí Só o desenvolvimento que vai te quem tu vai receber aí vai depender. Mas aí agora não. Nem O caboclo Birajara, ele comanda o trabalho ali, né? Então vamos dizer que nós, esse médico que não conhecemos bem ainda, né, a gente não consegue detectar às vezes se é ele ou se não é bem ele. Certo? Porque vem um ali e se passa passar. Mas nós, médicos, o caboclo Birajara, ele próprio veria ali qual é o médico que está obsediado, que não está recebendo seu mentor, e sim uma outra energia. E ele falaria para o médico? Não sei, depender Pois dele. é, eu vou querer muito. Não, que não precisa. Ele chega do lado do cara ali, salve meus irmãos, você tem meu colega, papapá, não fala nada. E pra gente que não está deixando de perigoso. Calma, deixa eu terminar. O obsessor vai e vem o. Pronto. Vambora. Outro já foi encarnar. Não é a mesma coisa. Porque Sutil, não vai chegar assim, sai, vai embora, entra, não vai falar nada. Espiritualmente ele já está. E tá aí, é. Ele vai lá, canta o ponto, papapá, fuma charuto. Mentalmente ele está aqui, já tirou o médium, nem sabe, não sente nada. O campo áurico está aqui, o outro vem, acopla e aquele sai fora. Aquela coisa de tirei e botei. É muito sutil. Só pum, tirou, tá, você nem vê. Então, por que ele vai fazer escândalo? O que ele vai fazer? é o mesmo que aquelas pessoas que fingem incorporação, né? As pessoas se acabou que tá ali, não tem nada, Ele não fala isso, ele não vai falar, ele vai deixar. Naquele mesmo, realmente, atenção e tudo mais, que está obsediado no momento ali, que apresenta. Mas é que nem todos nós somos perecíveis a qual ocorrer isso aí. A gente não é perfeito. Então, mas daí para ajudar o médico a saber se ele está ou não está, é só o tempo do médico, acabou, que ele não poderia. Mas e por que ele não médico ele saber se está ou não está? Faz o seu trabalho, continua. Para aprender a sentir quando é ou não é. Vai ser só o tempo. Só para ele falar. Não tá certa. Não pode ficar com dúvida. Só que, como eu acabei de dizer, por isso que a mediunidade não pode ser interrompida como muita gente faz aí fora. Pô, larguei daqui, parei com tudo. Porque muitas vezes as pessoas ainda acham que é uma questão normal, que uma religiosidade é um balcão de negócio. Tem que estar ali, tem que resolver o meu problema lá fora. Não é isso aí. Aí a pessoa para, interrompeu a mediunidade, interrompeu aquela experiência que ela teria para dedicar mais tarde. Mas assim, Davi, por exemplo, Peraí, vamos O médico vai sentir alguma coisa diferente, por exemplo, sabe? Chega de achar, está o obsessor ali, né? O médico não sabia, aí o obsessor é encaminhado e vem seu guia. O médico vai sentir alguma. Às vezes tem.
Muitas vezes não sente nada. E como eu te falei, tu tá aqui com o teu conforto, vem um assessor e intercede nele. Aí vem o guia de verdade, intercede no teu e ele sai fora. Se ele saísse primeiro pro outro entrar, tu sentiria. E vai embora, ele se desconecta do teu chakra. Por isso que eu tenho que ensinar a mediunidade, né? Tem incorporação que está ouvindo. E é muito natural, ele vem, o verdadeiro vem, toma conta, acopla o teu chakra, o teu conforto e o coração tá fora. É uma coisa instantânea, rápida. Não chega a ficar um vazio ali. Não, se ficar vazio, o cara se desincorporou. Opa, e agora? Onde é que eu vou? Agora não tô com ele. Não, é automático. Por que o anjo da guarda da pessoa mesmo, acabou, não faz isso desde o caso, mas o foro vira já. Como assim? Já entendi. Eu sei que o meu, vamos supor, eu não tomou frente disso, se ele é o meu protetor, porque o Birajara me identificou ele. E não, aí fica. Isso entra. Está na parte do psiquismo, como que está preparado. Isso tudo facilita o pensamento e facilita o acertamento. O teu protetor é o que comanda o teu corpo. Tu que vai deixar ele se entrelaçar ou não. Vai aqui, ó. Se tu tá. Quando ele se para em concentração, quando ele se para em pensamento, sempre elevado, precisa manter o teu psiquismo lá pra cima. Aí tu isola, pode chegar, mas nunca vai encostar. Na hora que tu tá ali dentro, o problema para resolver, só deixa uma brecha. Aí para ele encostar, é para ontem. Então vai ficar ali, ó, esperando. Ó, tá. Vou deixar aberto, a noite pode se estragar. Não vai se estragar. Aí, em relação ao calor que tiver ali, vai chegar por perto, só vai fazer a proteção, o cara chegar e tudo. Retira, tomada. E o teu pensamento, o teu sentimento está trabalhando igual. Está trabalhando, só que não está interferindo no livre-arbítrio. Nós somos responsáveis Por nós mesmo, pela nossa segurança, mesmo. Não, Eu achava que tinha tipo uma chave, assim. Tipo um código. Botão que tá vendo? Não, é quando chegasse ali, ó, porque eu botei todos, rapaz, tá se sintonia de fechasse. Não, mas existe a chave. A chamada chave fechadura que Rivas Neto diz é isso. É a interseção do campo áurico, cara. Se eu sou o teu guia, eu tenho meu campo áurico nessa amplitude. Pô, eu já estou falando lá em mediunidade, né? Vocês estão me atrapalhando aqui. E tu tá lá. Tu nunca vai incorporar. No caso é assim, eu me incorporar em ti. A verdade é essa. O termo técnico é essa. Porque nós estamos afastados em campo áurico. Agora eu tenho que me aproximar de ti, interceder no teu campo áurico e me sincronizar com cada chakra. Em cada chakra eu sempre motor de todo o teu corpo. Então, mas tu só vai conseguir fazer isso se ele permitir. Se tiver finalizado, Se ele no caso de incorporar quem não deveria estar incorporando, um impostor, na pergunta Se responder. o teu psiquismo abriu uma brecha no teu escudo protetor e aproveitou. Agora nós chegamos onde eu queria. Por Essa exemplo, é a chave. vamos fazer assim. Entendeu a chave? Entendi. Mas vamos assim, eu acho que a percepção do médium, eu acho assim, depende da evolução do obsessor do mal também. Sim. Porque, por exemplo, assim, eu posso conseguir ter, por exemplo, assim, o que aconteceu na sessão passada, tá? Daqueles dois seres, tá? Eu não sei, eu senti uma vibração, até passei uma hora assim, que ele fica meio pesado, né? Tu sente. Então, se o médium, se tem um médium de transporte ali, que ele vai poder pegar e vamos dizer assim, incorporar aquela entidade, ele vai sentir. Ele vai passar mal. Até que eu já cansei de ver. Logo após o desagrupamento, a pessoa fica com dores, feliz, passa mal. Enfim. Mas assim, porque ele não sabe controlar aquilo. E se já, digamos que já é um cancheiro velho ali na arte do mal ali, tu não vai conseguir, de repente tu não vai conseguir identificar na hora. Aí é como tu falou, depende de tempo. A maioria não consegue identificar. Porque a maioria aqui que eu estou vendo estão tudo iniciando ainda. Eu mesmo estou iniciando. Não tem anos, mas. Eu fiz essa pergunta por isso, porque quem sabe lá quem tá ali. Aí que tá. Acabou também, 10 anos.
Mas tem todo aquele processo lá. Por Por isso quê? que as pessoas Porque que o teu trabalham... psiquismo, ou seja, os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas ações estavam sintonizados com ele, não? Então deixa assim, ó. Informação também. Se eu Cada te vez falar... que pergunta- Não pode falar tudo. Cada vez que eu perguntava alguma coisa pra pessoa que era orientadora da casa, eu dizia que ele era normal. Eu preciso, quando você pergunta para a pessoa, eu sinto uma raiva, um negócio aqui dentro, eu sinto que a minha entidade está brava. Aí a pessoa, a mãe do santo, deve dizer, não, isso é normal. É que a língua é muito forte. Virgem Maria. Tá, então eu vou dar um exemplo, tu me corrige se estiver errado. Claro. Porque a gente vem... Nós já estamos lá em mediunidade, vocês acabaram. Tá, não, Olha só. Um exemplo, tá? De obsessor que se passa e o médium permite. Por exemplo, assim, frequentando a ação, tô lá incorporando um orixá. Não é um orixá, não é nem teu guia espiritual, não é nada ali. É um obsessor. A noção não. É que sabe o que é? A gente tem que entender o seguinte. E um bando. Não, só um pouquinho. A gente tem que entender. Se nas zonas mais densas do planeta Terra não se chamam umbral, se chamam-se abismo, existem técnicos da luz trabalhando lá embaixo, por que tu acha que dentro de uma religiosidade, que mesmo estando atrasada, vamos dizer, em elementos de rito, não em fundamentos, não em essência, mas em elementos de rito como forte, por que tu acha que a luz também não está? Cara, dentro das artes mágicas populares, tu sempre tem um preto velho, um caboclo infiltrado. Tem que estar, né? Então, Tem que estar. A luz trabalha com o que eu acabei de falar. A luz e trevas estão sempre juntos. Perdão. Entendeu? É nesse sentido. Não, eu sei. Entendeu? Uma vez eu dei um exemplo aqui de uma entidade que estava ali, sempre que ele falar lá, me botava lá no chão, ó, vai acontecer isso, blá, 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 blá. E eu não gostava dela, eu gostava de ir com as outras que me falavam que isso é maravilha, que isso é... De repente, depois eu vi que aquela que me falava a verdade, que eu não queria ouvir, é que ela, de repente, a luz infiltrada ali naquele bando ali, né? Assim, ó, com todo respeito à nação, com todo respeito ao candomblé, eles têm um fundamento, uma epistemologia, uma doutrina muito boa. Mesmo que seja por muitas lendas, por meio de muitas lendas. O problema deles é o elemento de rito. A ritualística, infelizmente, foi distorcida quando vieram os negros escravizados nas naus, os portugueses, eles já trouxeram grande conhecimento africano distorcido. Agora, porque o africano, assim como o egípcio, assim como o grego, todos os outros, eles tinham o quê? Parte do conhecimento do afro-americano. Então todos eles têm um fundamento. Só que, claro, não dá para dizer que todo, tu lá não presta. Não, não é assim. Aí tem medo do medo mesmo. Claro, o cara ainda precisa passar por aquilo ali. E como eu falei para vocês, uma hora ele vai cansar. Pô, chega disso aqui, eu só faço, antes não me der resposta nenhuma. Aí o que acontece para vocês? O que acontece? O que eu passei para vocês no estudo aquele? A umbandização. Por isso que todas as religiões, infelizmente, eu sou obrigado a vender nosso peixe aqui, tá? Sofrem um processo de umbanização, porque é um bando que parece. Um bando que diz. Eu, na realidade, posso estar trocando uma besteira, mas eu para mim é humano. Digamos que a nação ela tem o seu rito próprio, mas há pessoas que acabam cansando e com o tempo se sintonizando com a próxima, digamos, religião que mais se afiniza com os conceitos que eles estão dando. Pela ritualística, a essência de tudo é a mesma. Um bando, quer dizer isso, né? Muda a ritualística. Não, a essência de tudo é o arrumbandano. Arrumbandano. É o ponto convergente. Tá, é isso que ele quer falar. A banda é uma religião que veio para ajudar nesse processo de. Eu vou ter mais só o Bruno. Fala, velho. Não, eu disse o seguinte, durante o que ele falou, eu não quero. Vai. Não, só para deixar registrado para ti que eu 20 anos na nação, isso é uma coisa, cara. Eu vi muita coisa ruim, eu vi muita coisa boa também. Eu vi muita cura. Aí diz a vovó Maria Conga, a vovó Maria Conga diz isso, que o Davi disse. No meio de todo aquele sacrifício e sangue e coisa, pô, cara, eu, o Fernando, que sou um cara todo, eu sentia, cara. Tinha horas que eu dizia assim, o que eu estou fazendo nesse ritual? Daqui a pouco eu sentia aquela coisa gostosa, daqui a pouco chegava uma entidade ali, e parece que ele lia o meu pensamento, ele vinha, passava a mão no meu peito, me avisava e dizia assim, ó, tu está encontrando o teu caminho.
Tu vê, lia o meu pensamento. Tu não tá no caminho certo, mas tu tá. E o que aconteceu? Depois o velho Domingos pegou e disse pra mim, uma vez confessou pra mim. Fazia anos que ele estava procurando levar a nação sem o sacrifício dos animais. Ele estava tentando descobrir uma maneira de não sacrificar animais. Já estava despertando. Já estava despertando. Agora, o que o Bruno falou, acho que agora em dia tem toda a razão. Tem toda a razão. Realmente, o Umbanda, de uma certa forma, está se filtrando. Por quê? Porque a Umbanda é aquela história, que a Umbanda não só se preocupa com a questão da doutrina do conhecimento. Ela é mão na massa também. Só que mão na massa dentro de um critério. Muda o penteado, eu tô vitorista mesmo, né? Mas nós comentamos sobre isso quando era ali, que a Umbanda está lá dentro da igreja evangélica, está lá dentro. Certo. Mas assim, ó, o que eu não acredito, uma apresentação de cabeça. Tá? Eu não acredito que o mentor da pessoa vá fazer a matéria, o seu aparelho, e ele mesmo vai fazer aquele ritual e ainda depois tomar o axolotl. Isso não é. Então, se tem um mentor ali, ele não vai dar passagem para um ser sem luz para fazer isso. Não, faz isso agora, tudo bem, testa no aparelho, depois eu venho. A necessidade ainda do aparelho. Pode ter certeza. Porque assim, ó, quem bebe não é o corpo do mentor, é o corpo do aparelho. Tecnicamente falando. Eu posso falar uma coisa? Não é? Não, daí eu passei por uma experiência. Eu vou comentar agora. Tipo assim, eu vivi 20 anos dentro da encarnação. Um dia eu estava na casa do meu pai de santo, aquela festa, aquela coisa toda, todo mundo. Eu não sei que eu me incorporo com tal santo, não sei dizer que o papai ia ser pequeno. Eu me incorporei com tal santo, Xangô, no caso. Eu não tomava conta disso, mas eu enxergava, não escutava. Foi no corte, claro. Tomei sangue e não senti o gosto. E aí? Cara, como é que eu vou te dizer? Eu ainda digo pra ti que quem bebe o sangue é o corpo físico do aparelho. Tá? A entidade espiritual, se ela for uma entidade negativa, ela está simplesmente recebendo, tomando a energia através dos eflúvios do sangue que diretamente vão cair no campo áurico do cara. Não, mas aí é que eu estou te dizendo, eu quero te passar pra ti, Davi. No caso assim, ó, eu me incorporei, mas eu tava louco para dizer, mas que palhaçada é essa aqui que eu tô fazendo e eu não conseguia parar. E aí, é para tu ver que esse é um fato que não é, digamos assim, totalmente confiável dentro dessa ritualística que não é humana. Aí a pessoa fica atuada, mas não enxerga. Não é, o que é atuação para ele? De repente não sabe o que é atuação. Não, é isso que eu digo. Aí nesse momento é uma obsessão. Pode ser. Nesse momento. Tá? Vamos continuar aqui, pessoal. Então tá. Vocês guardem essas perguntas quando a gente chegar em mediunismo. Bom, vamos lá. Uma questão interessante aqui. Vocês podem ver que eu fiz 3 campos áuricos aqui, correto? 1, 2 e 3. Vocês conseguem enxergar? O primeiro é o campo áurico que é criado diretamente pelo primeiro corpo depois do corpo físico do pretérito. A Matias chama de aura da saúde, ela é toda azulada. É o primeiro campo. Sempre eu digo, o campo áurico ele não é apenas um halo, são várias camadas. Ele é constituído de várias camadas. A primeira camada, que é mais próxima do corpo, é o chamado aura da saúde. Tá? Ela é produzida pelo nosso bico interno, que produz o ectoplasma. Okay? O segundo é o do corpo astral, chamada aura de sentimentos. Ela é toda colorida, ela que dá esses coloridos aqui. Dos nossos sentimentos, eles se expressam na cromoterapia através de cores. O azul é da religiosidade, o rosa é do amor. Por isso que a cromoterapia sabe o que faz. Tá? O amarelo da inteligência, do raciocínio. O verde do bom relacionamento. O prata da cura. O cinza já é o desânimo. O preto, então, é ódio, mental. Assim vai. Vou olhar lá dentro. Tá? E o terceiro e último seria a aura das ideias pelo corpo mental inferior. Tá? Ele é todo amarelado. Ideias, pensamentos, raciocínio é todo amarelado. Então, quando a gente enxerga um campo áurico assim, é complexo, né? Tá? Pode ter certeza que está enxergando várias camadas de aura, porque são produzidas a partir dos corpos espirituais. Não o corpo físico. O físico não produz aura.
Quem produz aura, campo energético, é o duplo, astral e mental. Ok? Entenderam? Físico produz sombra. É, só sombra. Exatamente. Tá? E o que é fotografado pela photokiller, que é um pequeno halo, tá? Mas não é a aura. Mas isso a gente consegue Eu não me ver lembro o nome técnico. sem a foto. Consegue ver. É, não sei, isso tem uma técnica, né? Tá, pessoal? Beleza aqui? Entendido? Então tá. Outra coisa. Como se purifica um campo áureo? Várias técnicas. Primeiro, mantras, defumação, na Umbanda, pranayama, você sabe o que é pranayama? Exercício de respiração. Exercício respiratório através da yoga. Tá? Mediunização, que é incorporação também. O mentor vem, ele já limpa isso aí. Aí que tá o tema. É por isso que a questão técnica. A gente se acoplou no teu campo órgão, tomou conta dos teus chakras, exerceu a questão da incorporação, mas o tempo ele está limpando. Isso acabou todo dia, senão vai trabalhar hoje, mas é só para chegar para poder limpar. Só para limpar, exatamente. Limpar teu campo órgão. Não tem problema. Tá? Orações sempre, né? Orar e vigiar, né? Vigilância, né? Orar e vigiar. Atitudes fraternas. Também não é só orar e vigiar, né? É orar e tomar conta de si, não. Tem que arrumar esse negócio lá. Tá, pessoal? Atitudes fraternas, tá? Agora vamos ver uma coisa aqui, ó. Vocês já ouviram falar em bolsão? Bolsão energético, bolsão de espírito? Você sabe tecnicamente o que isso significa? Já ouviu falar, né? A Umbanda desmanchou um bolsão de obsessores que estavam de... O que é um bolsão? O que é a aura? Ela não faz um ovo, uma bolsa, só que é uma bolsa individual. Bolsão é uma aura coletiva, que chama-se... Tá? Então o que eu desenhei aqui? De uma maneira assim, ela fica... Ó, isso aqui, por incrível que pareça, são humanos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correto? Tá? Ó, cada um aqui, ó, cada um, o que eu desenhei? Uma aura, correto? 1, 2, 3, 4, 5. Vocês podem ver que elas estão, um com o outro está ocorrendo uma intersecção. Intersecção é isso aqui, é um acoplamento. Então você vê que essas 6 pessoas, por questões de psiquismo parecido, por afinidade, criaram uma aura única, aura coletiva, que é essa aqui que eu desenhei. Isso aqui chama-se bolsão. O bolsão deles, não deles. Os 6 criaram isso aí. Aí tá. Aí o que acontece? Vem o seu Davi, que tem o psiquismo. O que é o psiquismo? Pensamentos, sentimentos e ações parecidas com ele, ou em sintonia. E o que faz o seu Davi lá? Acaba entrando nesse bolsão. E esses 6 aqui são os sucessores da pior categoria. O que acontece com o Davi? Então é isso aqui. O que faz a Umbanda? Um trabalho aqui, quando vem uma pessoa carregada. Tá carregado. No exemplo aqui tem 6 pessoas carregando. E o cara tá acoplado, o cara tá aqui dentro desse bolsão. E volta a repetir, bolsão, egrégora, é uma aura coletiva. Essas aqui são auras individuais que produziram, esses riscos aqui significam energias que são emanadas das 6 auras, produz uma aura única. Ou seja, uma aura única, não, uma aura coletiva. Isso é uma igreja. Imagina, olha a soma. Mas isso, assim como eu, os espíritos também não só espíritos, né? Trabalhadores de uma egrégora, se todos tiverem o mesmo psiquismo, olha, aí vocês vão ver onde é que eu quero chegar agora. Fique lá dentro, todo mundo tem que ter a mesma concentração, o mesmo norte, todo mundo tem que estar sintonizado com o que realmente quer, sem se preocupar com a quantidade de gente que estamos atendendo aqui, olha o leve, buscando o mesmo ideal, que é a
o equilíbrio mental, estabilidade das emoções e harmonia no físico, todo mundo numa mesma direção, tentando deixar os problemas lá fora, ou amenizando aqui dentro, que a gente não é esperto, mas vamos tentar amenizar, né? Confiando no seu dirigente, confiando no seu mentor espiritual da casa, dirigente espiritual da casa. Isso é muito importante. Porque onde um da corrente, por isso que é corrente, aqui o termo corrente, ó, onde um da corrente, isso aqui, ó, esse bolsão positivo, ele abre uma brecha. Ou duas brechas. Ou três brechas. Ou. E aí, meu galo, aí vem os que estão afinizados, porque é uma lei de afinidade, os obsessores não vêm por acaso. É por isso que é tão difícil uma casa trabalhar com apometria, né? Porque isso aí tem que ser... Por isso que é difícil tu abrir qualquer casa. Todo respeito. Por isso que é terrível tu abrir uma casa. Aquele dia que tu falou assim... Tu manter um trabalho coletivo. É muito fácil tu manter um trabalho individual, é mais fácil, ok? Só que, claro, tu não vai ter tanta ação assim. Individualmente, tu tem uma determinada ação. Coletivamente, potencializa muito mais. Porque tu cria um bolsão, tu cria uma egrégora. De uma pessoa individual, isso aqui não é egrégora, isso aqui é campo áureo. Egrégora é o somatório de vários campos áureos. Só que para ser um somatório tem que ter várias pessoas. Aí atinge mais, né? Perturba mais, quer dizer, no caso. Ah, tem a potencialização. Agora um cara só é muito mais fácil, né? Vamos manter tranquilo. Agora começa a crescer o grupo, começa os problemas. Claro que cada um tem o seu. Eu não sei o que ela passou essa semana, não sei o que o senhor passou essa semana, eu não sei o que está o seu pensamento, eu não sei o que é o seu sentimento, eu não sei o que eu senti, eu não sei. Sei, eu sei. O teu, a tua personalidade, porque, mas eu sei como é que tu tá, mas o que tá lá dentro? Eu não sei, cara, eu não consigo ver. Mas Davi, e o campo áureo, eu não sou clarividente, eu não enxergo. E mesmo se eu enxergasse, tu tem que saber identificar ele. Não é assim. Tem que saber. O que potencializa já há longo tempo. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Por isso que é importante esse estudo do campo áureo antes da gente falar sobre incorporação. E vocês não esqueçam que o nosso bloco é mediunidade. Então, por isso que eu falei em Kundalini, já falei de teletélica, já falei de chakras. Pode ver que eu estou seguindo uma sequência lógica, né? Agora campo áureo, primeiro com a iniciação, né? Na verdade, ninguém inicia ninguém, a pessoa se auto-inicia. Simplesmente a pessoa dá um empurrãozinho. Iniciação, o que é? Auto-iniciação, conhecimento de si mesmo, conhecimento do meio e conhecimento de Deus. São três fases da iniciação. Davi, e a apometria ela só pode ser realizada quando a egrégora formada, né? Egrégora. Essa egrégora, esse bolsão, esse campo áureo coletivo, a gente pode também chamar na Umbanda de axé coletivo. O que é o axé? É energia. Cada um tem a sua energia. E o campo áurico também, não sei se eu coloquei para vocês, ele também tem uma função de cura, né? A pessoa está emanando boas energias, está criando campo áurico, a pessoa pode curar o outro só na aproximação. Por isso que muitas vezes tu não precisa nem emanar nada, só aproximação assim. Quem que tá, né? A pessoa já passa aquilo que ela está sentindo. O campo áurico do fulano lá estava com uma boa energia, estava criado com boas cores, estava numa boa frequência, estava com cores, amplitude, densidade, estava tudo beleza e conseguiu penetrar até uma aproximação física, mecânica coisa, porque eu estou encarnado ela também, isso pode acontecer com desencarnado com encarnado, ou desencarnado com desencarnado, e eu consegui processar uma cura nela sem eu saber. Principalmente os que têm cor prata no campo áureo. Não tem cor prata, que é raríssimo, os caras conseguem curar isso. E a prata pertence ao grande comandante que está lá, está filmado no nosso canal. A energia base dele é o prata. Beleza? Deu, né? Deu, né? Tá bom? Alguma pergunta? Alguma coisa? Tá bom por hoje, né, pessoal? Então tá, vamos fazer o nosso intervalo então. 6h30 hoje é só 2 horas.
Tá? E a gente, 7 horas começa em ponto, a gente começa a nossa sessão de caridade, tentando manter uma egrégora positiva, né? Tentando manter uma egrégora coletiva no mesmo sentido, formando um axé coletivo, vamos dizer assim, todo mundo com o mesmo ideal, sem um ter inveja do outro, sem nenhum se preocupar com o outro, cada um fazendo a sua parte, né? Tá ali no teu, cada um no seu quadrado, porém de forma coletiva. Aí isso é importante, cada um fazendo a sua, sem se preocupar, se sabe menos, se sabe mais, se está começando agora, se não está começando agora, lá dentro. Todo mundo, cada um. Acho que tecnicamente foi provado isso, né? E na realidade está todo mundo dentro do mesmo saco. Está todo mundo aqui coletivamente, um depende do outro. Um depende, isso aqui se cria naturalmente. Todo mundo está lá dentro e esses campos áuricos começam a interceder um com o outro, até pelo espaço físico, e cria uma egrégora normal. E essa egrégora positiva que vai se sintonizar com outra egrégora, que é a egrégora dos caboclos. Que é a egrégora dos pretos velhos, dependendo da sessão, dependendo de quem está aqui para trabalhar. Porque pela lei de afinidades. Se essa egrégora está negativa, não é caboclo que vai pisar no mundo, né? Egrégora. Que aura coletiva a gente está atrás. Tá bom, pessoal? Eu já fiz a verdadeira sessão de ajuda. Sessão de ajuda? Como assim? No médio dos transportes. Tá? Nós temos médios de transporte. Não é só para receber esses irmãos. Não, só para isso não. Isso depende durante a gira. Porque a Umbanda ela se caracteriza assim. Ela é uma sistemática de operações. E ela é uma, por isso que ele é assim, ó. Por isso que ele é um tornado. O cara tá lá dentro, se o cara não for médio, o cara não ganha. Aquele cara que precisa, eu sou. Acabou pelo mesmo. Acabou pelo mesmo lá, porque lá, daí eu vou chegar depois, imagina, ao mundo e explicar. Lá se cria através dessas egrégoras um tornado. Um tornado mesmo. Lá dentro, quem consegue enxergar uma energia assim. Então, para quem tem a característica de transporte, uma mínima, uma xanga, vem um obsessor, precisando de um choque anímico, precisando de um ectoplasma mais animalizado, mais tenso para ele, um momento de cura, de alívio, de equilíbrio, a espiritualidade já transporta, puxa o ser para cá, acopla-se no campo áurico, chaga, a menina começa vai para lá, vai, é socorrido, é encaminhado e a menina volta, incorpora de novo e vai embora. Tudo automaticamente. Tá? Saravá.